Olá, eu sou Elaine Miragaia e esse é o canal Mandalas de Gaia. Hoje nós vamos falar de um tema bastante importante e que durante todo o mês de maio ele vai ter espaço aqui no canal, né? A gente vinha falando de sagrado feminino. Em maio nós vamos falar exclusivamente desse tema porque ele é importante, inclusive dentro dos ciclos de mulheres, de todo o trabalho com o feminino e também no trabalho com o sagrado feminino. Eu não sei se vocês sabem, mas maio é considerado o mês de visibilidade da saúde e higiene menstrual. Então, durante todo o mês de maio, nós vamos falar sobre menstruação. Nós vamos tornar, pelo menos nesse espaço, a menstruação um assunto que não tenha tabu e que possa ser falado claramente sobre ele. Tá? Então, o mês de visibilidade menstrual, de visibilidade da higiene e saúde menstrual, na verdade, é uma iniciativa que nasceu lá em 2014. Bom, hoje vocês vão me ver dando uma olhada aqui nas minhas anotações, com muito mais frequência do que nos outros vídeos, porque eu não quero perder nenhum dado para passar para vocês, tá? Então foi criado em 2014 por uma iniciativa de uma empresa, de uma ONG alemã chamada Wash United. E o dia 28 de maio foi instituído como o dia oficial, né, de higiene e saúde menstrual. Por que essa ONG teve essa iniciativa e tantas pessoas ao redor do mundo vêm aderindo ao mês da visibilidade menstrual ao redor do planeta, inclusive a Unicef? Porque a menstruação em si é um tabu na nossa sociedade, como um todo, oriental, ocidental, sociedades mais abertas, menos abertas, liberais ou não, a menstruação é um tabu. E a forma como tratamos a menstruação é um tabu. E o que acontece? Justamente por ser um tabu, muitas meninas e mulheres não têm acesso à informação e educação de qualidade. E além de não ter acesso à informação e educação de qualidade, essas mulheres também não têm acesso a produtos de higiene adequados para o período menstrual, tá? E quando eu digo produtos de higiene, eu não falo só de absorvente, seja ele absorvente descartável, um absorvente ecológico, um coletor menstrual. Falo também de infraestrutura para lidar com a menstruação. O que é essa infraestrutura? Um banheiro adequado, né? Com acesso, pelo menos, à água corrente, né? E isso se torna uma fonte, inclusive, de doença para as mulheres ao redor do mundo. Primeira coisa que a gente precisa normalizar em relação à menstruação. A menstruação faz parte do ciclo reprodutivo da mulher e da vida sexual da mulher, tá? Ela é intrínseca. A menstruação biologicamente falando, é o nosso corpo dizendo que não tem um bebê. É o nosso corpo dizendo que nós não reproduzimos, né? Então, toda aquela preparação que teve para receber aquele feto, aquele embrião, vamos deixar claro que bebê é diferente de embrião, é diferente, né? Existem diferenças. Já que não recebeu aquele embrião, então o corpo dispensa muito, entre aspas, aquele ambiente que foi preparado para receber o embrião. Então, a menstruação é, inclusive, indicativo de saúde da mulher, né? E grande maioria da população feminina não tem acesso a produtos adequados para higiene menstrual, locais adequados para higiene menstrual e informação, educação para o período menstrual. Também do ciclo reprodutivo, do ciclo menstrual, são todos assuntos relacionados, tá? Então, diariamente, ao redor do mundo, mais de 800 milhões de mulheres menstruam todo dia. Muitas dessas mulheres com barreiras significativas para lidar com esse período de forma segura. O que isso quer dizer? Que muitas mulheres ao redor do mundo não têm acesso a um tipo de proteção adequada para conter esse sangramento. Então, o que acontece? Milhões, talvez, de mulheres ao redor do mundo se utilizam do que estiver à mão para fazer a contenção desse sangue.
Muitas dessas mulheres se utilizam de paninhos, e justamente pelos mitos que envolvem a menstruação, os tabus que envolvem a menstruação, muitas dessas mulheres não se sentem confortáveis para lavar esses paninhos em qualquer lugar que seja, e colocar esses paninhos para secarem de forma adequada. Ou seja, eles não são adequadamente higienizados, não são adequadamente secos, se tornando então porta de entrada para muitas doenças, muitas infecções para as mulheres ao redor do mundo. A gente tem que transformar a menstruação num assunto cotidiano, explicando como funciona, explicando o que é, e principalmente quebrando o tabu de que menstruação não é sujeira, de que menstruação não torna a mulher impura, de que menstruação não torna a mulher incapaz. Sim, no período menstrual tendemos a ficar mais introspectivas, um pouco mais lentas, mas isso não é impeditivo para que ocupemos lugares. Tá? O que acontece ao redor do mundo, devido à situação de vulnerabilidade, de pobreza menstrual, inclusive, muitas mulheres precisam deixar os seus locais de estudo, os seus locais de trabalho, mulheres e meninas, por dias a fio, porque não tem, né, acesso a elementos que possam conter essa menstruação de uma forma segura e adequada. Elas vão faltar durante uns dias nos trabalhos e na escola, e isso ocasiona, inclusive, evasão de trabalho e escola, né, evasão escolar. E o que acontece? Consequentemente, menos mulheres com poder aquisitivo, com poder econômico, menos mulheres com condição de autonomia, mais mulheres submissas a condições muitas vezes precárias de convívio social e cotidiano, e mais mulheres envergonhadas pela sua própria condição, pela sua condição natural, pela sua natureza. Faz parte do ser mulher sangrar uma vez por mês, né? Então a gente precisa de abordagens que sejam abrangentes e que alcancem mulheres nas mais diversas faixas etárias. Não é porque eu hoje tenho 42 anos que eu não tenho necessidade de informação. Eu tenho. Eu tenho porque eu também fui criada com mitos. Eu também fui criada com tabus. Eu também recebi informações que talvez não sejam as mais adequadas. E eu também preciso me informar para que eu tenha condição de passar a informação adiante. Outra, quanto mais espaços de qualidade nós tivermos para as mulheres falarem sobre a menstruação, além das mulheres terem mais informação, terem mais educação e puderem educar também as meninas que estão chegando de uma forma mais adequada, mais o assunto se torna normal, mas o assunto se torna integrado no nosso cotidiano. Consequentemente, vai deixando de ser um tabu. Consequentemente, ele vai deixando de ser um mito, né? Porque tem muita mistificação também em torno da menstruação, né? Então, a Unicef, em 2014, também, né, se juntou à causa e começou, então, a dar visibilidade para o assunto, né, a necessidade de educação e de higiene mesmo, né, menstrual para as mulheres. E começou a mostrar, então, a situação de vulnerabilidade que muitas mulheres vivem ao redor do mundo. Hoje, existem filmes, documentários que tratam do assunto, diversas ONGs que trabalham em prol do tema, tá? Inclusive, o mês de maio no Instagram vai ser todinho dedicado à menstruação. Então, todos os dias vai haver a publicação de algum material referente à menstruação no Instagram. Então, se você tem interesse no assunto, se você quer se informar mais sobre isso, é entrar no Instagram, seguir mandalas.d.gaia, tá? Existem outros Instagrams, várias ONGs, várias páginas, incluindo a Unicef, que fazem esse acompanhamento não, desculpa, que fazem esse trabalho de educação e lutam contra a pobreza menstrual. Eu vou deixar embaixo aqui na descrição do vídeo uma relação dessas ONGs e desses sites que lidam com a educação e a pobreza menstrual. Justamente por isso, então,
pela necessidade de ampliação e acesso fácil ao assunto, pela necessidade de educação, pela necessidade de acesso das mulheres a tudo que diz respeito ao seu próprio corpo e ao ciclo menstrual. A menstruação, em específico, é tratado no mês de maio, que é o mês da visibilidade da higiene menstrual, tá? Um outro evento muito interessante que acontece no mês de maio é o Menstrual Monday, que é a primeira segunda-feira antes do Dia das Mães, e que é uma iniciativa de uma americana, e eu vou falar com mais cuidado disso no Instagram, no dia 3 de maio, justamente para dar essa visibilidade, para ser celebrado e para transformar o assunto menstruação num assunto mais visível e mais normalizado. Ou seja, no dia 3 de maio, se você quiser celebrar a sua menstruação de alguma forma, independente de você ser uma mulher menstruante ou não, ou mesmo uma mulher trans, vista uma peça de roupa vermelha, põe uma toalha de mesa vermelha na sua casa, flores vermelhas, de alguma forma simbolize esse sangue. Se você quiser ritualizar e normalizar o assunto, tá? Tem mais informações se vocês buscarem na internet sobre a Menstrual Monday. Como eu disse, no dia 3 eu vou falar sobre isso no Instagram. E aqui no canal, durante todo mês, nós vamos falar serão 5 vídeos, se não me engano, nós falaremos a cada vídeo de um aspecto da menstruação, tá? Então, vamos passar por educação, vamos passar por pobreza, vamos passar pela questão do rito, da iniciação, dos rituais que envolvem, enfim, a gente vai falar bastante de menstruação aqui. Por quê? Porque ela é importante, ela é uma parte significativa da nossa vida e ela precisa ser, sim, internalizada principalmente, entendida e internalizada por nós mulheres, para que possamos vivê-la de uma forma mais integrada, segura, com menos angústias, com menos ansiedades, com menos mitos, né? Pois, infelizmente, são temas que acompanham a menstruação ao redor do mundo. Principalmente os mitos de dizer que a mulher está impura, as restrições às quais as mulheres são colocadas, né? Não poder participar, por exemplo, de algumas cerimônias religiosas, não poder se aproximar de fonte de água limpa porque contamina a fonte de água limpa, tudo isso é mito. Tudo isso, e eu tô aqui para falar de um ponto de vista extremamente social e educativo. Nada de mágico, mitológico, místico, sobrenatural e sagrado. Não. Nós vamos falar do ponto de vista meramente educativo, tá? No sentido de entrarmos em contato com essa parcela tão importante e significativa da nossa vida, tá? Então, espero que vocês fiquem com a gente, que vocês acompanhem todo esse movimento ao longo do mês e acompanhem também lá no Instagram, tá? Então, até mais, até a próxima semana.